Vou só tirar o som. Om. Om. Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपिकाकन्द राधाकान्त नमोऽस्तुते। ताप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा वरमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धिपदां शरदे, बुद्धिपदां शरदे. Então, muito bem-vindos a esta sessão das histórias devocionais. Hoje mantive-me em Smarna Bhakti por várias razões. Eu acho que, na verdade, vale a pena continuar a insistir na questão de Smarna Bhakti, mais do que tudo porque é uma forma muito simples de Bhakti. Porque algumas formas têm alguma dependência de coisas externas, não é? Por exemplo, Archana Bhakti depende da veneração externa, das murtis, de trazer para dentro. Kirtana Bhakti depende de cantar, depende de etc, etc. Na verdade, Smarana Bhakti só depende de nós e de nos lembrarmos de Deus, não depende de mais nada. Portanto, é das formas mais simples e mais profundas de Bhakti que existem. Quando nós pensamos em Deus, nós trazemos esse lado devocional naturalmente dentro de nós. É claro que há muitas formas de fazer a coisa, não é? Mas, quer dizer, se conseguirmos que na memória esteja Deus, tudo o resto vem a partir daí. Portanto, Smarana Bhakti, a lembrança constante do divino, é uma das formas mais simples e mais intensas de conseguir despertar a devoção. Então, no Padma Purana existem 3 menções a formas de Smarana Bhakti. Quando nós, enquanto devotos, pensamos em Deus, a ideia é sempre pensarmos nele de uma forma doce, bonita, gloriosa, não é? Mas, na verdade, somos nós que temos algum caminho percorrido que fazemos isso, mas às vezes até nós mesmos nos esquecemos dessa parte, não é? Então, acontece que acabamos por nos lembrar de Deus em alturas que às tantas não são aquelas que nós mais gostaríamos de ter esquecido. Que é em desespero, quando estamos com uma grande dor física, ou quando estamos com um ódio a Deus que não aguentamos, não é? Então, não é isto que nós pensamos em primeiro lugar, não é? Nós adaptamos aqui nas histórias devocionais, queremos despertar o nosso Bhakti, e quando olhamos para o Guruji, ficamos todos muito embevecidos e queremos este lado doce e bonito. Mas a vida não é só assim, não é? A vida tem aqueles momentos de raiva, de desespero e de depressão, e que estamos zangados com o mundo e estamos zangados com toda a gente, então estamos zangados com Deus. Ainda assim, Deus é misericordioso o suficiente para perceber que nessas alturas, se nos lembrarmos dele, ele também vem ao resgate daquilo que nós precisamos. Portanto, Deus não se preocupa com as nossas emoções, com o que nós sentimos.
que Deus quer é que nós nos lembremos dele. Nada mais. Simples. E que quando recorremos a ele, ele não tem como não ajudar. É como se de repente houvesse um peso nos ombros de Deus. Quando um devoto, quando alguém pede ajuda, e quando eu digo devoto, não estou a falar de devotos iniciados, estou a falar, um devoto é alguém que se devociona. Ou seja, alguém que presta devoção acima de tudo. Então, quando nós acreditamos em Deus, independentemente de qual é a religião, independentemente de qual é a nossa forma de chamar Deus, Deus naturalmente está presente. Então, há 3 histórias, não lá ver se tenho tempo para contar as 3 hoje, mas calculo que sim. Há 3 histórias que eu acho que são muito, muito interessantes. São as mais conhecidas, no fundo, mas por elas nós conseguimos, pelo menos, perceber um pouco sobre o quão Deus é misericordioso, mesmo em alturas de maior aflição. Então, a primeira história que eu vos quero contar é a de Draupadi. Draupadi era a mulher dos 5 Pandavas. Só para, se não se lembrarem da história, os Pandavas são os filhos de Pandu e os Kauravas são os filhos de Dhritarashtra. Isso é a dinastia de Pandu e a dinastia de Kuru, que é a guerra que existe e que está relatada no Mahabharata entre família. Portanto, no fundo, os Pandus, já que Pandu e Dhritarashtra eram irmãos, havia mais um irmão, Vidur, quando Pandu morre, os seus 5 filhos, os seus 5 Pandavas, Yudhishthir, Arjuna, Bhima, Sahadev e Nakul, entram em guerra com os Kauravas, os filhos do rei cego Dhritarashtra, porque Dhritarashtra sobe ao trono porque Pandu morreu, e o seu filho principal, mais velho, Duryodhana, quer por tudo ser ele o rei da Hastinapur. Então, por uma questão de uma das lilas dentro do Mahabharata, Draupadi acaba por ser mulher dos 5 Pandavas. Isto não era uma questão muito, muito comum, aliás não é nada comum, levantou muitas questões na altura, mas há muitas justificações para ela, e é muito engraçado. Isto foge um bocadinho à história, mas eu acho que é interessante contar esta parte. Porque é que Draupadi, uma mulher, casa com 5 homens? Porque o contrário era perfeitamente natural, não é? Krishna tem mais de 10 mil mulheres. 10.108. Que é isso. E é interessante perceber como é que Draupadi lhe é permitido casar com 5 homens. Há 2 histórias engraçadas. Uma no Vayu Purana, que refere que Draupadi é, na verdade, uma encarnação de 5 deusas. Ou seja, Shyamala, que é a esposa de Dharma, a Bharati, a esposa de Vayu, Sachi, a esposa de Indra, e Usha, a esposa dos Ashvini Kumaras, os gêmeos Ashvini. E, obviamente, Draupadi é Draupadi e mais as 4. Então, essa é uma das razões que no Vayu Purana fala que ela tem 5 maridos, porque na verdade são 5 deusas em conjunto. Mas há outra história também que é interessante, que nessa história, quando Draupadi fica muito incomodada de ter que casar com cinco homens, porque não foi a escolha dela, foi Kunti, na verdade que é mãe dos Pandavas, quando eles chegam com uma notícia a dizer que tinham uma grande notícia para eles, que tinham tido um grande prémio, e ela diz: ok, dividam o prémio pelos 5. Só que eles não tinham dito que o prémio era Draupadi. Então, como depois do que a mãe disse não podia ser virado atrás, porque era assim que as coisas aconteciam, eles tiveram que casar com os 5, casar com ela. Claro que isto foi uma grande confusão e Draupadi ficou muito triste com isto, mas nessa altura Krishna fala com Draupadi à parte e diz: olha, não te preocupes, porque isto foste tu própria que causaste. Numa encarnação anterior, tu tinhas agradado muito ao Senhor Shiva com as tuas orações e ele deu-te um benefício, deu-te uma recompensa. E tu disseste que tens um marido que querias um marido com as qualidades todas, mas querias tanto esta coisa que repetiste isto ao Senhor Shiva 5 vezes.
E, obviamente, o que depois de dito está feito, e aquilo que Shiva fez foi dar-te 5 maridos. Portanto, na verdade, foste tu a culpada da coisa. Portanto, agora, imaginem, Krishna virasse para a tropa e dizer, olha, agora aguenta-te. Vá, agora aguenta com 5. Há outras histórias que têm a ver com ela querer um marido com 5 qualidades e, na verdade, só um cada vez podia ter essas qualidades, porque eram qualidades muito especiais, então casa com 5. Mas toda esta história tem sempre interpretações das escrituras para trás. Acho que a do Vayu Purana acaba por ser a mais bonita, dizer que são, na verdade, 5 deuses em conjunto, porque Draupadi, em todo o Mahabharata, acaba por ter uma posição muito importante, como mulher dos Pandavas, não é? Então, o que acontece com Draupadi? Há uma altura, isto tudo uma espécie de jogo com os Kauravas, em que eles decidem jogar aos dados. O jogo de dados era um jogo muito típico destas alturas, em todo o mundo. Os jogos das sortes, a ideia de perceber que a sorte também está ligada ao divino. E então, os Pandavas foram ludibriados, no fundo, a jogar aos dados com os Kauravas, com o seu primo Dhritarashtra. Só que os dados estavam viciados e os Pandavas não sabiam. E jogaram porque tinham que o fazer e perderam tudo. Perderam o reino, perderam as suas armas, perderam as riquezas, perderam tudo. Até ao ponto em que se perderam eles mesmos e tornaram-se escravos. E quando já não tinham mais nada, perderam a própria esposa, não é? Então, isto para nós obviamente faz-nos pouco sentido. Mas na altura as coisas seriam diferentes. Temos que ver as coisas com os olhos à altura, não é? E eles perdem tudo, perdem a sua própria importância. Na verdade, tudo isto acontece com uma moral por trás que é importante. Na verdade, estes 5 Pandavas tinham tão bom coração que eram absolutamente ingênuos. E na verdade estavam muito ligados, isto também tem a ver com a história de Bhishma Pitama, ou seja, o avô sábio. Bhishma viveu a vida toda preso às regras, ao cumprimento estrito das coisas, aos compromissos, e na verdade acaba por se perder por causa desses compromissos. E então eles também têm este lado de serem dármicos, de cumprirem, e na verdade eles estavam a ser ingênuos em relação à devida importância de se obedecer estritamente a regras em nome da honra, não é? Porque quando nós estamos importados em cumprir regras por uma questão de honra, estamos focados em quê? Em nós. Na verdade não estamos focados em Deus, não é? Eu quero ser uma pessoa honrada. Às vezes o ser uma pessoa honrada leva a coisas terríveis, não é? Nós temos muita regra e as regras, na maior parte das vezes, são mentais. Então os Pandavas também estavam presos a esta questão de serem corretos. Então, ao perderem a própria esposa, nessa altura Duryodhana, o primo, que era o maquiavélico da história, não sei se vocês sabem, mas nesta história o grande maquiavélico é Duryodhana, no fundo é o mal da fita, mas é sempre instigado por Shakuni, que é o seu tio, irmão da sua mãe. E tudo acontece, no Duryodhana não é provavelmente a pessoa mais inteligente do mundo, mas Shakuni é muito maquiavélico, que consegue sempre as suas coisas, porque na verdade Shakuni só quer é vingar-se de Bhishma. Então, Duryodhana manda o seu irmão do Shasan, que é uma espécie de pau mandado de Duryodhana, só faz o que o irmão manda, vai buscar Draupadi. Draupadi, nessa altura, está menstruada. Então, ele manda a buscar e Draupadi, quando vê do Shasan a chegar a dizer que ela tem que ir ter pelo que tinha acontecido, ela pergunta se mandou embora e diz, olha, pergunta lá se ele se perdeu ele primeiro para me mandar a mim perdida num jogo de dados. Do Shasan fica podre, não é? E como é que ela se atreve a uma coisa dessas, mas vai ter com o irmão, Duryodhana, e diz-lhe isto. E Duryodhana diz que ela não tem qualquer direito em perguntar sequer, porque neste momento é uma mera criada. E então do Shasan o que faz é arrastá-la pelos cabelos até à corte. Nada mais.
e ela é arrastada. Ela, quando nesta altura ela já está em desespero, diz: como é que é possível? Eu estou coberta com um único pano, porque estou menstruada, e as mulheres menstruadas têm que estar retiradas, porque estão a descansar. E ela pede clemência, diz: como é que isto é possível? Que seria indigno para toda a dinastia dos Curus levar uma mulher menstruada coberta só com um pano para o meio de uma assembleia. E do Shastan diz, goza com ela e diz: tu és uma mera criada, portanto, pana mais, pana menos, quero lá saber, tu vens e acabou, e arrasta pelos cabelos, não é? No entanto, Draupadi, pelo caminho, apesar deste desespero dela, e Draupadi realmente está super desesperada, porque está a começar a perceber o que é que está a acontecer, mas pensa: ok, naquela assembleia vão estar Bhishma, Dhritarashtra, apesar de ser um rei cego, era um rei que estava, no fundo, estava apaixonado pelo seu filho, porque Duryodhana queria aquilo tudo, mas o pai fazia tudo pelo filho, não é? Dhritarashtra era cego, portanto, na verdade também é metafórico. Ele não via completamente, não é? Não via bem as coisas. Mas estava lá Dronacharya, Kripacharya, o próprio Vidur, que era completamente justo. E ela pensa: bem, ok, pelo menos eles vão saber a diferença entre o que é dhármico e adhármico. E a coisa, pronto, naquele momento era um momento completamente adhármico. E o Yudhishthir, que era o seu principal marido, não tinha o direito de a jogar. Mas como sabem que Duryodhana não é irredutível nas suas decisões e o jogo está feito, não há outro remédio. E ela acaba por estar no meio da assembleia, só com um pano à volta dela. Desesperada, chorosa, sem saber o que é que está a acontecer na verdade. Então, como ninguém consegue impor-se, por estarem presos a este compromisso, então Duryodhana, Shakuni e Karna gozam com ela e no meio de todos os Kauravas, que eram 100, há um único. Na verdade, os Kauravas são 101, porque um deles era uma rapariga, mas são 100 rapazes. Um deles, Vikarn, fica completamente... vê que isto é tão adármico que ele próprio se revolta com esta situação. E então fala desse momento, mas eles não querem saber disto para nada. Na verdade, estão-se pouco a borrifar para o que está a acontecer, porque o importante mesmo é a vontade de fazer as coisas mal, não é? Então, aqui, Duryodhana expõe a sua coxa e manda Draupadi sentar-se na sua coxa. Lembrem-se, Draupadi era a mulher dos 5 Pandavas. Isto aqui era para humilhar os 5 Pandavas acima de tudo e para abusar da mulher deles. E diz-lhe que, já que ela é criada, vão-lhe tirar a roupa toda. Imaginem o que é isto. Ela, que é uma mulher respeitada, no fundo, noutras encarnações tinha sido são 5 deuses juntos. Ela vai ser colocada nua diante de toda a gente. Vai ser abusada diante de toda a gente. Ela está completamente desesperada, berra, chora e os maridos não podem fazer nada. Nem armas têm. Então, do Shastan, obedecendo ao seu irmão, começa-lhe a retirar a roupa. Começa-lhe a puxar pelo tecido. A única coisa que ele pedia era a Mãe Terra que abrisse um buraco para que ela se enfiasse e morresse ali, porque ela já não sabia o que havia mais de fazer. Ninguém mais a podia ajudar. Não havia mais nada a fazer. E nesta altura, quando não há mais ponta para onde se lhe pegue, o que é que nós fazemos todos? Oh meu Deus, ajudai-me, não é? Então ela começa a gritar: Govinda, Govinda, vem, ajuda-me, salva-me desta humilhação, eu imploro-te, salva-me disto. E é claro que, apesar de Krishna estar muito longe nessa altura, envia o seu Sudarshana Chakra. E enquanto Dushasana começa a puxar o tecido, do próprio Sudarshana Chakra sai tecido que complementa o tecido que envolvia Draupadi. E à medida que Dushasana continua a puxar o tecido, tira, nunca mais acaba. E ela simplesmente anda à roda
graciosamente, e o tecido vai saindo, e o tecido nunca acaba, e ela nunca se expõe em rigorosamente nada. Chega ao ponto que Dushasana está completamente exausto e cai e desmaia. Aqui, Vidur já não podia mais. Vidur, lembra-se, irmão de Pandu e de Dhritarashtra, tio de Duryodhana, embora Vidur na verdade era um irmão bastardo, não era um irmão da mesma linhagem só. Vidur levanta-se, tinha um papel importante no reino, diz que já chega, porque na verdade Dhritarashtra tinha sido avisado que quando o seu filho tinha nascido havia um burro que tinha urrado e que era um mau presságio. Na verdade, imaginei uma criança nascer e um burro a urrar ao mesmo tempo. Mesmo que a gente ouvisse isso hoje, não era. Imagina no hospital. As crianças nasceram de repente um burro. Era muito mau. Isto era um presságio mau. E Dhritarashtra tinha tido este presságio, mas estava tão iludido com a questão do lindo filho que tinha. E já tinha dito que isso ia ser a destruição da linhagem dos Kurus, não é? E disse-lhe, a Draupadi, sendo uma mulher tão virtuosa, se ela por acaso abrisse a boca para professar uma maldição, para dizer uma maldição, ela podia eliminar toda a linhagem dos Kurus. E já sabem, nestas alturas a gente fala em maldições, eles tremem todos, largam pinguinha, não é? Fica tudo cheio de medo. Então Dhritarashtra entra em pânico e antes que Draupadi começasse a enviar uma maldição, pede para não fazer e com arrependimento pede o que quiseres. Ok? Pede o que quiseres. E cheio de medo sobre o que é que ela podia pedir. E Draupadi pede simplesmente que liberte os maridos da escravidão. Vejam isto. O quanto isto seria diferente hoje em dia. Draupadi era tão virtuosa e tão humilde que ela não pediu para se libertar a ela mesma. Pediu para libertar os maridos. Quantos nós fazíamos isto hoje em dia? Nós pensamos só em nós, não é? Mas isto fez com que Dhritarashtra pensasse, esta mulher é burra. Quer dizer, podia-me ter pedido o reino, podia-me ter pedido tudo, as riquezas todas, e pede para libertar os maridos da escravidão. Então, isto fez com que ele ficasse ainda mais ciente do seu poder e da estupidez dela, não é? E ele, então pronto, ok, se é isso, ok, perde lá os pandavas, mas pede outra coisa, pede mais alguma coisa, porque é pouco, e eu posso dar tudo o que quiseres. Sabem que estas coisas não costumam dar bom resultado, não é? Quando o orgulho vem de cima, as coisas não costumam dar bem resultado. Então, e ela pede que as armas dos maridos lhes fossem restituídas. Bem, mais uma vez, eu penso, bem, ok, realmente isto é tipo, um carpinteiro não sai do registro da madeira, não é? Portanto, ela não chega mais longe. O que ele não percebeu, e esse é o problema da arrogância, é que libertando os maridos da escravidão e dando-lhe as armas, eles poderiam conquistar tudo o que quisessem, porque os maridos eram os mais poderosos de todos. A confiança que ela tinha nos 5 maridos era tão grande que ela não precisava pedir nada, porque sabia que eles iriam conseguir tudo. Ainda assim, Dhritarashtra diz, ok, pede mais uma coisa. Terceira coisa. E ele diz, ok, tudo bem, agora é a minha vez. E eles, na verdade, não tinham o direito de me julgar, mas eu sou sua esposa, mas eu quero ser liberta desta escravidão. E então, ela é liberta da escravidão. Os maridos também, e recuperam as armas. E aqui, Krishna tem uma intervenção na condenação do machismo. Na verdade, o Mahabharata é um enorme manual de como viver de forma dhármica. Por isso é que o Bhagavad Gita está dentro do Mahabharata. E Krishna condena claramente todo o machismo e amaldiçoa todos os homens que cometam barbaridades contra mulheres. Quando nós dizemos que às vezes o hinduísmo tem uma atitude para com as mulheres menos positiva, não é o hinduísmo. São as pessoas. Não são as escrituras, são as pessoas. E a forma para variar como interpretam as coisas.
porque aqui a mulher tem um papel muito importante. Ela está prestes a ser abusada e é Deus que aparece, porque ela pede a Deus. E aqui está a lembrança do nome divino. No momento de desespero, ela lembra-se de Deus. E entrega a Deus. E confia a Deus. Porque depois, quando Dushasana começa a tirar as vestes, ela já não está em desespero. Ela aí já entregou a Deus e simplesmente se limita a ser desnudada. E sabe que Deus está lá. Portanto, isto tem realmente muita coisa a ensinar-nos. Muita, muita coisa. Porque nós, nesta altura, entramos em desespero com as doenças, com os medos e não estamos a confiar em Deus. Nesses momentos, será que entregamos tudo realmente a Deus para confiar que Ele sabe o que faz? Às tantas, não. Draupadi tem este lado. No meio de tudo, ela tenta tudo, chama todos à razão, no fundo dá oportunidade a todos. Vejam isto, ela dá oportunidade a toda a Assembleia, dá oportunidade a Vidur, a Bhishma, a Dhritarashtra, aos gurus, Dronacharya e Kripacharya, de mudarem de atitude. No fundo, ela só está a fazer isto para que eles não tenham problemas também. Já que Duryodhana e os seus irmãos vão ter de qualquer maneira. Então, Draupadi dar esta oportunidade. Mas quando eles já não conseguem ser chamados à razão, o que ela faz é pedir a Deus e Krishna dá-lhe esta graça de não perturbarem. Não é? Isto é realmente importante porque vemos que quando chamamos Deus, Deus está presente. A outra história é uma história que a maior parte das pessoas já conhece, mas que ilustra a questão da lembrança de Deus quando estamos com dores físicas. Não é? Eu acho que todos nós já passamos por isto, no fundo. Quando estamos com uma dor muito grande, quando estamos doentes, aquilo que nós mais pedimos é ou a Deus para nos tirar daquela situação, ou em última análise para nos levar. Não é? Não sei se vocês já passaram por estas situações, mas nós acho que há alturas na nossa vida em que nós estamos tão desesperados que já não temos coragem nem resistência suficiente e só queremos que, Deus que nos leve, que já chega, já não dá mais. É a parte mais dura, não é? Porque nós naturalmente não pensaríamos assim, ninguém quer dizer, olha, mata-me, manda-me embora, não é? Mas quando às vezes nós passamos por estas situações muito duras e muito graves, de dor, de doença, nós aí, se nos esquecemos de Deus durante o tempo passado, nessa altura lembramos de certeza. Então, vou-vos contar a história de Gajendra, o elefante Gajendra. Esta história é mesmo muito relevante, especialmente na nossa linhagem, e é contada pelo Guruji muitas vezes, e é uma história muito bonita. Então, quem é Gajendra? Gajendra é uma encarnação de um rei, Indradumna. Indradumna reinava sobre Pandya. Então, um dia decide abandonar o palácio e ir fazer tapasya, ir fazer penitências, para se focar em Deus, para se focar em Vishnu. Abandona as suas responsabilidades enquanto rei e, porque queria fazer penitências, coloca-se numa cabana na montanha e vai fazendo as suas penitências. Está lá há muito tempo e um dia em meditação, o sábio Agastya Muni, chega com os seus discípulos à cabana e pede água. Mas Indradumna estava em meditação, manteve-se em silêncio, olhos fechados, imperturbável e nada. O sábio continuou a pedir água e nada. E Indradumna não saiu do sítio. O sábio fica furioso e diz-lhe que ele é rei, porque sabia quem era um chefe de família e o dever do chefe de família é saber receber um convidado quando ele chega à porta com as devidas regras e que não pode simplesmente manter-se calado quando um convidado lá está. Portanto, tem que deixar de pensar nele e começar a pensar nas suas obrigações. Então, o sábio repreende-o, porque apesar de ser rei, ele tem as suas obrigações. E amaldiçoou que na próxima vida vai ser um elefante.
E então, quando Indradumna morre, encarna como Gajendra. E encarna como Gajendra porque o sábio disse que Indradumna, porque não os recebeu bem, tinha uma pele grossa e uma cabeça dura. Era só o que ele queria. Então, pele grossa e cabeça dura é um elefante. Então, ao nascer como elefante, ele acabou por ser rei de uma manada de elefantes, portanto, chefe de uma manada de elefantes, com fêmeas e com crias, e chamavam-lhe Gajendra. Gajendra significou rei dos elefantes. E numa altura, nesta manada, Gajendra entra num lago grande, para beber e para estar com toda a manada. Então começam a fazer elefantes, começam a fazer uma grande algazarra, começam a rolar-se na lama, a mandar água para cima deles, a brincarem uns com os outros, e a água começa a ficar turva. E dentro está um crocodilo que começa a ficar um bocado chateado com a história. Não é? O crocodilo depende da água para viver, depende da limpeza da água para poder caçar. E esse crocodilo começa a ficar um bocadinho chateado com esta questão de andarem ali a mexer na coisa. E eles continuam ali, na boa, a beberem, a brincarem, e o crocodilo está tão chateado nessa altura que prende uma das pernas de Gajendra e começa a arrastá-lo, a tentar afogá-lo. Na verdade, o crocodilo também não era só um crocodilo. O crocodilo tinha sido também uma alma presa por uma maldição. Tinha sido noutra vida um Gandharv. Um Gandharv é um ser celestial. Ou seja, não é ninguém do nosso plano. Já é um ser celeste. Era um músico chamado Huhu. Então, Uhu, um dia estava num lago, como ser celeste, as esposas dos Gandharos eram as Apsaras, que são espíritos da natureza belas, então estavam lá, no lago, a divertir-se, ele estava a cantar, elas estavam a divertir-se com ele, e entanto chega um sábio, Deval Rishi, e o sábio chega para tomar banho, e entra no lago. O Uhu ficou completamente passado do juízo, porque ele estava com elas no lago, elas estavam despidas, e como o sábio entra no lago, ele viu aquilo como uma ofensa, porque elas tiveram que interromper, tiveram que sair do lago, tiveram que se vestir, tiveram que se pirar dali, e estava chateadíssimo com esta questão de, ai meu Deus, então a que propósito é que este senhor agora decide ir para aqui? Deixem-me só perceber, vocês estão a ver o que eu estou a ver? Vocês estão a ver uma imagem de Gajendra? Estão? Sim, ok. Azul à volta? Sim, ok. E então, o Ru entra na água, mergulha e vai ter ao sítio onde o sábio está e agarra-lhe na perna para o afogar. Exatamente como o crocodilo está a fazer a Gajendra. Então, quando o sábio dá conta disto, amaldiçoou para que na próxima vida não saísse dentro da água e fosse um crocodilo. Então, este crocodilo, que tinha sido um Gandharv noutra vida, está preso a esta missão de ser crocodilo nesta vida, enquanto Indradumna, o rei, está preso a ser elefante nesta vida. Então, o crocodilo firma na perna de Gajendra e tenta arrastá-lo para dentro de água. Gajendra tem força, mas não como um ser celestial, como é óbvio, não é? Então tenta sair dali, mas não consegue. E cada vez que tenta mais, fica mais cansado. E como fica mais cansado, o que é que acontece? Vai sendo cada vez mais arrastado. Ao ser arrastado, a sua perna começa a ser dilacerada, começa a ficar cheia de feridas e começa a ficar cada vez com menos força. E todos os elefantes tentam ajudá-lo. Todos eles tentam tirá-lo daquela situação, mas não conseguem porque o crocodilo é mais forte e vão ficando com cada vez menos força. É claro que isto tem a ver com... Isto é uma metáfora, porque Gajendra não está no seu meio. O meio do elefante é na terra. O meio do crocodilo é na água. Então, Gajendra está no meio do crocodilo. No meio ambiente do crocodilo. O crocodilo está no seu habitat natural, está dentro da água. É onde ele tem mais força. Todos tentam ajudá-lo, as fêmeas, as crias, o resto dos machos, mas ninguém consegue. Até que, eventualmente, ninguém consegue e pensa, ok, ele vai morrer e vai. So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye, não é? E vão embora. E deixam na sua sorte. E Gajendra, nessa altura, tem a consciência de que todos os relacionamentos são egoístas.
Porque, na verdade, todos nos abandonam. Pode não ser à primeira, pode não ser à segunda, mas, na verdade, todos nos abandonam. Todos os relacionamentos têm algo que nós queremos em troca e não são incondicionais. Então, passaram centenas de anos nesta questão desta luta. Cada vez que Gajendra recuperava alguma força e tentava arrastar o crocodilo conseguia ter mais força e puxá-lo para dentro. E à medida que a sua perna ia estando ferida, ia ficando cada vez pior. E cada vez mais Gajendra ia ficando submerso, ia ficando muito mal. Então Gajendra já está em absoluto desespero e, obviamente, quando está em desespero, o que é que faz? Lembra-se da outra vida, é ver a vida a passar-lhe à frente, ver as vidas a passar à frente, e lembra-se de quando tinha ido fazer penitência enquanto Indradumna, e essa penitência era para Vishnu. Então lembra-se e chama-se por Vishnu, e diz: Hari, Senhor Vishnu, salva-me. E em Vaikunta, Mahavishnu, lá está, ouve, monta a Garuda e rapidamente vem socorrer Gajendra. E Garuda agarra em Gajendra e retira da água. E retira da água junto com o crocodilo. Vem tudo junto, não é? Aliás, nós sabemos que deixa-me supor aqui outra imagem para vocês verem que eu acho muito gira. Garuda tem uma força imensa. Esta já conseguem ver. E então, Vishnu, com o seu Sudarsana Chakra, abre a boca do crocodilo para retirar a perna de Gajendra, e nessa altura o crocodilo percebe o que é que vai acontecer e, como Gandhar, reconhece o Senhor e coloca a sua cabeça aos pés de Vishnu, e nessa altura desencarna e volta a ser um Gandhar, volta a ser um músico celestial e vai servir o Senhor em Vaikunta. E Gajendra, já salvo, mas com a perna dilacerada, volta a entrar na água, arranca um lótus como oferta ao Senhor Vishnu. E é aqui que é, apesar de tudo, Gajendra, e apesar de estar em que está, Gajendra reconhece que o Senhor o veio salvar, e a única coisa que ele tem à mão é uma flor, é um lótus. E entrega-lhe. Então Gajendra ganha, larga o corpo de elefante e volta a ser humano. E nessa altura passa a servir o Senhor em Vaikunta. E isto é muito bonito porque nós esquecemos que Deus ajuda, Deus está lá sempre, e nós também podemos reconhecer isso. Não é que Deus não precisa das flores, Deus não precisa do praçado, Deus não precisa de nada nosso, na verdade. Deus precisa que nós possamos abrir as portas para que Ele entre, nada mais. Mas faz parte da nossa humildade reconhecer isso. Também é um trabalho nosso interno. Então, Gajendra pega neste lótus como símbolo disso, como símbolo da sua humildade. E o lótus é a flor que nasce da lama, mas a flor nunca toca a água. Ou seja, o lótus, ao nascer da lama, vem o seu estame por ali fora, nasce a primeira folha e a flor nunca tocou na água. Ou seja, a flor nunca tocou nas emoções, porque as emoções são turvas. A flor de lótus é perfeita, é livre dos elementos. E então é aqui que nós vemos que Gajendra dá isto simbolicamente, para mostra que todo o seu percurso, toda a sua visão turva, todas as suas emoções o perturbaram e levaram àquele momento, mas é Deus que o livra de tudo. Então, tal como na história de Draupadi, a história de Gajendra, que está no Srimad Bhagavatam, são as duas histórias que nos mostram que Deus, independentemente da situação onde nós estamos, mesmo que nós não nos lembremos dele durante a vida, não é o caso de Draupadi, que Draupadi era uma grande devota, mas, e Gajendra, como Indradumna, também foi, mas nas situações de maior aflição, quando nós chamamos por Deus, Ele está lá. A última história, que confesso que das três é a minha preferida, gosto muito da história de Draupadi, como é óbvio, é uma história lírica, mas a história de Draupadi faz-me alguma moça emocional, pensar na ideia de uma mulher a ser despida numa assembleia de homens
eu acho que hoje em dia nós passamos por notícias tão tristes a este nível. O machismo está a ressurgir de uma forma horrível. O racismo, a homofobia, a pedofilia, ah, esta história deste pai e o que fez à sua filha, acho que todos nós não conseguimos passar indiferentes a isto e pensamos o que é que está a acontecer? Onde é que vai a mente da humanidade a ponto de serem cometidos tantos registros adármicos, não é? E depois nós percebemos, é por isso, na verdade, que nós temos um avatar encarnado neste momento. Nós precisamos urgentemente dele. Nós precisamos urgentemente que ele nos lembre de Deus. E é por isso que ele nos põe cá. O Guruji está cá para que nós possamos lembrar da nossa relação com Deus. Para que isto seja mais equilibrado. Eu acho que todos nós não conseguimos estar indiferentes à situação em que o mundo passa. E, na verdade, o Covid é o menos, comparado com tudo o que passa. Vejam o que se passa na América. Vejam o que se passa no Brasil. Em Portugal acontecem coisas como nunca aconteceram. Vejam o caso que aconteceu há tempos, daquelas duas raparigas que mataram e desmembraram um rapaz por causa de dinheiro. Um pai que mata a filha com água a ferver. Mas como assim? Nós estamos tão dessensibilizados da dor do ser humano, da vida humana, que isto tem que ter solução. E a única solução é termos um avatar connosco que nos ajuda nisto tudo. Nos ajuda a lembrarmos de Deus, para que nós possamos focar toda a nossa atenção na devoção a Ele, porque é a única coisa que nos pode salvar disto tudo. Porque se nós estamos a contar uns com os outros, na verdade não é suficiente. Porque a qualquer momento, nós enquanto seres humanos, nos podemos perder. Todos, não há salvação possível. Todos nós nos podemos perder de alguma maneira. Todos nós nos zangamos. Todos nós temos algumas raivas. Não é? E nós não sabemos até que ponto essas nossas raivas, essas nossas tristezas podem ir e podem prejudicar-nos a nós e aos outros. Portanto, a lembrança constante do divino é a única coisa que nos purificará a mente o suficiente para mantermos num caminho melhor. E então, por último, vou contar a história de Shishupal. Então, Shishupal tem uma história... eu falei um bocadinho dela da semana passada, só que apagar aqui as fotografias do Gajendra e da Draupadi, que já tenho tanta fotografia aberta no meu desktop. Não vos mostrei esta que eu gosto imenso também. Acho muito, é um bocadinho mais, parece quase tailandês a pintura em si, mas aqui vocês veem Gajendra com o Lotus, Krishna também está com o Lotus na mão e aqui embaixo provavelmente será o crocodilo, Garuda lá em cima, já em cima, já tendo visto na Terra. Shishupal era primo de Krishna. E a história de Shishupal é muito engraçada porque na semana passada, quando eu falei de Narasimha, não sei se lembram ou se estiveram a assistir, se não têm o vídeo no YouTube, Jay e Vijay, quando foram amaldiçoados pelos Kumaras, ficou o compromisso de que eles nasceriam na Terra 3 vezes como inimigos de Deus, não é? Mais conhecido Hiranyaksha e Hiranyakashipu, mas a última encarnação, a segunda como Ravana e o seu irmão também, não me lembro o nome do irmão agora, mas a última de todas era como Shishupal. Portanto, na verdade, quando estamos a falar dessa lila, estamos a falar ainda das maldições dos Kumaras a Jay e Vijay. Portanto, Shishupal, que era primo de Krishna, era a última encarnação de Vijay na Terra. Então, logo de início, quando os Pandavas, isto por acaso é um episódio que eu e o Shimananda estamos agora a ver, quando os Pandavas foram construir o seu reino, Indraprastha, nessa altura decidem fazer o Rajasuya Yagna,
que é o Rajasuya Yagna é um yagna que faz com que Yudhishthir se torne o imperador de Indraprastha e começa o seu reinado ali. Portanto, eles escolhem um local perto do mar, ou seja, as costas estão guardadas, portanto, eles não estão preocupados com ataques que venham do mar, e estão virados para o outro lado, para a floresta, para estarem protegidos. Então, nesta altura, Duryodhana está furioso porque repara que as pessoas de Hastinapur, ao verem que Yudhishthir está a fazer um reino, começam a migrar para lá e começa a passar-se o juízo, não é? Então, nessa altura, quando os Pandavas estão a formar Indraprastha e quando surge o Yagna, neste Yagna é muito importante a quem se oferece a primeira oração, a primeira dedicação. E é claro que Sahadev, um dos Pandavas, sugere que seja Krishna. Porque Krishna, obviamente, foi quem os ajudou o tempo todo, quem está junto com eles o tempo todo, e que era aquele que era mais valoroso, então deveriam fazer isto. Todos concordam, mas é preciso que todas as pessoas dentro do clã concordem com isto também. E o único que não concorda é, claro, Shishupal, não é? O primo de Krishna. No entanto, nem mais ninguém se opôs, mas era importante que ele concordasse. E então Sahadev vai ter com Bhishma e pergunta-lhes se na verdade deveria ser Krishna ou não, o que é que eles deviam fazer. E Bhishma disse que isto nem sequer era questionável, que obviamente devia ser Krishna a quem se dirige essa oração. Mas Shishupal odiava Krishna acima de tudo. Porquê? Porque Shishupal nasce com 4 braços e 3 olhos. E era um defeito. Na verdade, para eles era um defeito. Para a mãe, aquilo era um defeito. De nascença era uma deficiência. E os pais estavam prontos para libertar-se da criança, mas na altura vem uma profecia que diz que, ok, as coisas irão ser diferentes. E na profecia dizem que Shishupal iria morrer às mãos de quem lhe conseguisse diminuir o número de braços e o olho extra. E em criança, Krishna foi visitar a sua tia, que era a mãe de Shishupal, e colocam Shishupal ao colo de Krishna. E no momento em que colocam Shishupal ao colo de Krishna, perde os braços extra e o olho e fica normal. Nesta altura a mãe percebe que seria Krishna que iria matar um dia o seu filho. E pediu muito a Krishna que lhe perdoasse 100 ofensas. E Krishna aceitou, não é? Krishna aceitou que, ok, até 100 ofensas eu aceitarei. E a mãe ficou mais descansada. Então, quando propõem que Krishna seja o receptor da oração principal, Shishupal fica completamente furioso, não é? E aí toda a sua raiva começa a ser destilada. Diz que Krishna é só um pastor. Krishna não tem interesse nenhum. Krishna nem sequer é inteligente. Nunca enfrenta guerra nenhuma. Passa sempre ao lado das guerras. A única coisa que ele faz é que ser um condutor de carruagens e que todos os Yadavas eram gente amaldiçoada, que eram os ladrões. O que é que Krishna tinha feito enquanto criança? Asneiras, só tinha roubado. E isto, na cabeça dele, fazia todo sentido. Então disse mal de Krishna o tempo todo, que era um libertino. Que Krishna, a única coisa que queria fazer era passar o tempo com os gopis, com montes de mulheres ao mesmo tempo, que isto não era normal, que ele devia ser expulso de todo lado. E Krishna vai calmamente ouvindo. E Shishupal continua com os seus insultos, achando que Krishna, como é um fraco, não está a ligar nada. Então, eu estou a imaginar Krishna, eu sei que isto vai parecer ridículo, mas quando eu li esta história, para mim, o que é que eu me imagino? Krishna a contar insultos, com um contador de japa. 1, 2. E o Shishupal continua, e Krishna com o seu computador digital, imaginem, nesta altura, com um computador digital, devia ser uma coisa brutal, mas são deles, podem tudo, não é? Portanto, porque não um computador digital destes nossos? Aquilo era baratinho, também se estragasse naquele clima não fazia mal nenhum. Bhishma passa-se do juízo e vai para ele, mas Krishna põe a mão em cima e diz, tem calma, deixa estar. E lá continua o outro a insultar e continua. Até que atinge 100.
E quando atinge 100, Krishna só espera pelo próximo e desafia Shishupal para uma batalha. E Sudarshana Chakra e corta-lhe a cabeça. No momento em que o Sudarshana Chakra corta a cabeça a Shishupal, Shishupal é absorvido por Krishna. Então toda a gente fica extremamente contente com isto, sem saber que na verdade tudo isto estava a acontecer, porque já estava obviamente previsto, porque Shishupal era simplesmente Vijay e era a maior honra ser morto por Krishna, apesar de ele não saber disto, porque finalmente Shishupal pôde voltar a ser Vijay e estar às portas de Vaikunta. E aqui, esta questão de Smarana Bhakti, da lembrança do divino, está aqui. Shishupal, durante 101 ofensas, não pensou em mais nada a não ser em Krishna. Estava a dizer mal de Deus. Não faz mal. Mas a mente dele estava completamente focada em Krishna. Mesmo em dizer mal de Deus. E esta é a graça do divino. É que ele nem se preocupa com o que nós dizemos dele. Não importa. É tão importante que Deus esteja sempre presente na nossa mente que não importa o que dizemos dele. Então, eu acho que estas 3 histórias nos tocam-nos, porque nós às vezes queremos tanto sermos boas pessoas. Fazemos a nossa sadhana, fazemos o nosso puja. Mas quando estamos a fazer isso, estamos mesmo com a mente em Deus? Ou às vezes porque temos que fazer, porque é o nosso compromisso, estamos mecanicamente a fazer a coisa e a nossa mente não está lá. Draupadi, Gajendra, Shishupal tinham a mente completamente focada em Cristo, em Govinda. E esta é a grande lição. Não importa a situação, mas Deus está lá. Sempre presente. E eu próprio posso dizer que já tive em situações da minha vida pessoal de desespero e que nessa situação de desespero não chamei Govinda, porque se eu tenho Krishna encarnado, basta chamar o Guruji, não é? E nessas alturas de absoluto desespero, e a maior parte das pessoas já conhece a história de quando eu fui para Springen sozinho e fui de autocarro e me perdi no meio daquilo tudo. E nessa situação eu disse, mesmo para mim, aliás, não disse para mim, disse alto, porque nessa altura não estava ninguém na vila onde eu estava, disse, Guruji, ok, já percebi, dá uma ajudinha, faz favor. E magicamente a coisa resolveu-se, tudo aconteceu. E isto pode nos parecer histórias de Mahabharata ou de Bhagavatam, mas é realidade. Quando nós precisamos, e faz parte do nosso caminho, Deus está lá. É só pedir. Mas nós precisamos de pedir. Precisamos de abrir a porta. Deus precisa de nos ouvir. É claro que nós podemos pensar, ok, mas Deus sabe que nós estamos em apuros. Bem, podia ajudar sem pedirmos. Mas nós precisamos desenvolver esse relacionamento. É para isso que cá estamos enquanto seres humanos. Estabelecer o relacionamento com Deus. E para estabelecer precisamos comunicar. Precisamos dizer, Deus, estou aqui, não consigo sozinho, ajuda-me. É a nossa humildade. Vou abrir o vosso som, se vocês quiserem dizer alguma coisa. Agora está tudo junto. Querem dizer alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Alguma história que vocês tenham sobre terem pedido alguma coisa a Deus e Ele ter estado presente? Nada. Silêncio absoluto. Depois queixam-se que Deus não está presente porque vocês não falam. Ele não ouve. Meus queridos, tenham uma boa quinta-feira. Quem tem Darshan logo deve estar ansiosinho, não é? Pelo menos eu e o Shimon ainda estamos. Darshan daqui a umas horinhas. Vamos ver o nosso menino. Jai Gurudev. Tenham. Obrigado. Tchau. Obrigado.